Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Para mim, poder estar mais uma vez para transmitir uma mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. Nós vamos ler a palavra e vamos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero convidar você para nós lermos o que está escrito em 2 Reis, no capítulo 6, e o versículo 18 em diante. Fala a respeito de Eliseu, que Deus lhe fazia ele conhecer o conselho do rei da Síria. Deus fazia ele conhecer lá em Samaria o que eles tratavam lá na Síria. A Bíblia diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de quem avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então, com esse incidente, o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está a saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhes disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhes abra os olhos para que vejam. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, glória a Jesus. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome de Jesus Cristo eu peço que o Espírito Santo aplique no nosso coração a palavra, essa mensagem, e nos dá, Senhor, inspiração divina para transmitirmos, e que o Senhor possa dar o teu conselho em cada coração. Amém. Meus amados irmãos e amigos, nós vemos esse fato tão glorioso a respeito dos profetas de Deus. Tanto Eliseu quanto outros profetas de Deus tinham sim
as revelações profundas da parte de Deus. E Deus lhe fazia eles conhecer coisas que ninguém conhecia. Como disse Daniel, lá em Daniel, diz a palavra que Deus faz, não é? A gente conhecer, porque Ele conhece o oculto, o escondido. E Ele revela. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma se antes revelar aos seus servos, os profetas. Nós vemos aqui, através dessa leitura, essa revelação tão gloriosa. E muitas vezes, quando a Síria, os soldados, não é, da Síria, queriam atacar a Israel, colocavam-se em emboscada no lugar onde as tropas de Israel iriam passar, e o rei da Síria, fazendo aqueles projetos de ataque, mas lá em Samaria, tudo que ele fazia lá escondido, Deus fazia e revelava para o profeta Eliseu. E Eliseu, então, comunicava ao rei de Israel para que eles não passassem por aquele lugar aonde a tropa da Síria para destruir o exército de Israel. E a Bíblia diz que foi muitas vezes, e então o rei da Síria ficou turbado, ficou revoltado e perguntou para os que está aqui, mas está servindo Israel. Quem é que está revelando para nós? Porque nós não temos como pegá-lo nas emboscadas que temos armada, ainda que segurança temos feito. Mas a Bíblia diz que um daqueles soldados disse para o rei: olha, rei, não há um de nós. É que lá em Israel existe um profeta. Esse profeta, Deus, que você tratar, ainda que nós tratarmos do seu quarto, na sua câmara, onde ninguém entra, tratarmos no lugar mais secreto que existe, Deus revela para ele lá em Samaria. Olha, nós sabemos que existe muitas brincadeiras por aí, né? Pessoas que ficam aí brincando de revelar, mas que não existe o real. Meus amados, que Israel tinha aqueles profetas, e nos nossos dias tem homens de Deus, mulheres de Deus, que são verdadeiros profetas de Deus. São homens que têm a virtude de Deus. São mulheres, moço, moça e até criança. Porque Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda. Não é por descobrir onde Eliseu morava e um exército à noite veio cercar a casa de Eliseu. Aquele grande exército cercando a casa daquele homem para levá-lo preso para Samaria, para a Síria. E a Bíblia diz que no outro dia, bem cedo, o moço que trabalhava com Eliseu, o homem, aquele moço do homem de Deus que servia Eliseu, levantou cedo, e quando ele saiu, abriu a porta e olhou, ele se assustou
porque ele viu que tinha um exército, soldados, cercando a casa de Eliseu. E estavam cercando não só a casa, mas a cidade toda, para que Eliseu não escapasse. E a Bíblia nos diz que aquele moço disse: Eliseu, e agora? Como nós vamos escapar? Como nós vamos sair dessa situação? O que nós vamos fazer? Aquele moço: olha, não tenha medo, porque são mais aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Que coisa maravilhosa a segurança do profeta e a certeza. E ele contemplava no mundo espiritual. Ele via. A Bíblia nos diz que quando Jacó vinha vindo da casa de Labão pelo deserto, ele encontrou 2 bandos de anjos, não é? 2 batalhões de anjos, e que ia acompanhando. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e os guarda, porque isso também é ordem de Deus, porque eles estão para servir, né? Os anjos estão para servir aqueles que hão de herdar. É o trabalho dos anjos em nos servir. Não é nós servir os anjos. Cultuamos a Deus, mas não rendemos culto para anjos, não servimos a anjos, e temos anjos como aquele que vem nos ajudar a alavancar na obra que nós estamos fazendo. Então, não seria difícil nós podermos contemplar os anjos de Deus ao redor da congregação, mas permite muitas vezes, porque em vez de adorar a Deus, adorar a Jesus, começa a adorar anjo. A Bíblia já diz, não é, que lá na cidade de Colossos eles começaram, no início da igreja lá, a visão de anjos, tinham que adorar anjos. E eu tenho visto muitas vezes, irmãos, sem crítica alguma, mas comentar: olha, manda o anjo Miguel. E eu fico pensando, orando, pedindo, e eu oro, peço: meu Deus, manda o anjo Miguel. Aí você aí ora também: meu Deus, manda o anjo Miguel. Como é que Deus... O anjo, não é? Como Deus, como, não é? O Senhor Jesus Cristo, que é Deus, ele é onipresente. Só Deus é onipresente, anjos não. Onde ele está, naquele lugar, ele não pode estar em outro. Se o anjo estiver aqui ao meu lado, tem anjo ao meu lado. Mas esse que está aqui, ele mesmo ao teu lado aí, é outro. Se o anjo Miguel estiver aqui do meu lado, ele não pode estar aí. Porque somente Deus em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, irmãos, porque por isso que há muita coisa que não pode igreja, senão o povo fica idólatra, né? O povo e é um perigo, porque mesmo o João, daquelas visões
lá no fim do livro de Apocalipse, então, aquele anjo começa a revelações, ele vai adorar o anjo. O anjo era tão glorioso, tão bonito, tão cheio de glória, que ele foi adorar o anjo. O anjo disse: não, adora a Deus, eu sou conservo teu. Então, irmãos, o anjo de Deus, ele está assim para nos ajudar, para me ajudar, para te ajudar. E Deus, agradecemos a Deus que envia os seus anjos para nos ajudar, para fazermos a obra do Senhor, para nos guardar. Mas não é para nós servirmos a anjo, nem adorarmos a anjo, é o trabalho deles. É o trabalho deles. E a Bíblia diz que Eliseu disse: olha, é muito mais. Eliseu orou e pediu: ó Senhor, desse moço para que ele possa ver. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele também viu. E ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos de carro de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Eu não preciso ver, nem você, mas nós cremos que hoje, se precisar de um, Deus põe. Se precisar de um exército, Deus põe um exército. Mas Deus cuida de nós. Deus cuida de cada um. Quando Jesus estava sendo preso lá no Getsêmani, e Pedro quis tirar a espada e até cortou a orelha do servo, Jesus disse: olha, não faça isso. Ou vocês acham que eu não poderia agora mesmo orar? E meu Pai mandaria mais de 12 legiões de anjos para lutar em meu favor. Então, Deus iria mandar mais de 12, cada legião é 6.000. Então Jesus, se eu podia orar, eles iam mandar. Mas Jesus estava ali, não estava sendo vencido. Jesus não foi vencido por Satanás, não foi vencido por Herodes, por Pilatos, por ninguém. Jesus se entregou por nós. E ele, se eu quisesse, eu pedia, e agora mesmo eles lutariam. Então, irmãos, os anjos do Senhor estão para servir em favor daqueles que herdar a salvação. Mas eu quero comentar a respeito dessa oração que Eliseu orou. Ele orou para Deus abrir os olhos daquele moço, para eles ver, para ele que pudesse ver. Irmão, nós também temos que orar para Deus abrir os olhos das pessoas, porque as pessoas estão cegas. Nós éramos cegos. E um hino tão antigo, tão bonito e tão verdadeiro, o hino 15 da nossa harpa cristã, ó quão cego eu andei. E o apóstolo Paulo, ele contando, dando o seu testemunho, quando ele estava preso perante o rei Agripa, e ele conta em Atos capítulo 26, versículo 15, o seguinte: e disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo está contando a respeito, diante do rei Agripa, o encontro que ele teve com Jesus Cristo. Mas Jesus disse para ele, mas levanta-te e põe-te em pé sobre os teus pés. Põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso. E por isso, para te pôr por ministro e testemunho
tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e dar a luz e do poder de Satanás a Deus. Então, Jesus disse que para ele contando o testemunho que Jesus apareceu para ele, disse: eu vou te aparecer mais vezes ainda, mas eu vou enviar você agora para os gentios, para que você leve essa mensagem para abrir os olhos deles que estão nas trevas e converter na luz. Então nós, irmãos, a exemplo aqui de Eliseu e de Paulo, então nós somos os mensageiros de Deus. A igreja de Jesus Cristo é o mensageiro de Deus para abrir os olhos dessas pessoas que estão cegas e não vê as coisas espirituais, como aquele rapaz que servia Eliseu. Ele não conseguia ver, mas Eliseu orou. E agora Jesus disse para Paulo, o Senhor Jesus que apareceu, disse: levanta-te, porque eu vou enviar você aos desse povo, para que as trevas abram-se para a luz. Isso é o trabalho da igreja, de orar para que os olhos desse povo que está fechado para Deus, são cegos espiritualmente, mas o nosso dever é orar a Deus e pregar a palavra de Deus, para que os olhos deles se abram, para que eles possam enxergar as coisas espirituais, as coisas de Deus. No capítulo 4 da segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo também fala sobre isso. Eu vou ler. Pelo que tem desse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás cegou a humanidade. O povo está cego, o Deus desse século cegou. Eles podem ouvir, mas não entendem. Eles não compreendem. É como você falar para uma criança que ainda não tem certos conhecimentos, formada em sua área de conhecimento. Você fala, aquela criança escuta, mas não aprende. Assim, muitas vezes a gente pega o evangelho. Há pessoas que dizem assim: olha, mas hoje todo mundo ouve o evangelho, não vai para Jesus porque não quer. Em verdade, muitas pessoas que vêm para Jesus é porque estão cegos. Estão cegos. Satanás lhes cegou o entendimento. Mas você, irmão e irmã, nós é que temos que lutar para transmitir para eles essa luz, orar para que os olhos deles se abram, os olhos de entendimento deles se abram. Não é por ouvir, porque muitas vezes ouvem, mas Jesus disse: Satanás arranca aquela semente e não nasce. Às vezes eu ouvi o evangelho, sim, está ouvindo, só no ouvido, mas não desceu no coração.
não penetrou para ter entendimento. Agora você pode perguntar, pastor, mas o que eu faço? Continua pregando e orando para Deus abrir o entendimento dessa pessoa. Porque não é só o ouvir. O que o profeta Isaías, Deus manda ele dar uma profecia, ele diz assim, traz o povo que tem olhos, mas são cegos. Tem ouvidos, mas não ouvem. Então, irmãos, o ouvir que está falando aqui é no sentido de entender. E Satanás tem fechado a mente desse povo que não aceitou a Jesus ainda. Vocês observam que as coisas do mundo é tão fácil deles entenderem. Eles compreendem rapidamente. Qualquer coisa nova que é lançada no mundo, qualquer coisa, qualquer idolatria, qualquer mentira, qualquer engano, eles compreendem na hora. Se torna adapto no mesmo instante, porque eles estão abertos para isso. Mas quando se trata das coisas de Deus, então ali há uma escuridão. Pensa num lugar bem escuro, irmãos, bem escuro mesmo. É assim que está a mente desse povo. Eles não enxergam nada. Agora você é a luz, você é o único. Quando eu estou falando você, eu estou falando a igreja de Jesus Cristo. É o único que tem a luz para iluminar esse povo. Como Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Então nós temos essa luz. Como Eliseu orou por aquele rapaz para que os olhos dele se abrissem e Deus abriu os olhos dele, é assim que está essa humanidade. Eles não veem as coisas de Deus. Você vê, você ouve a palavra de Deus, você fica feliz, você fica alegre, você sente a presença de Deus, você ouve a voz do Espírito Santo falar dentro da sua alma, dentro do seu coração. Você tem certeza. O incrédulo, o ímpio está do teu lado. Ouve, mas não ouve no sentido de entender. Não vai entender se não for iluminado a sua mente. E isso é o trabalho que nós temos que fazer. Orar para que Jesus abra o entendimento desse povo. Paulo ainda continua falando sobre isso. Eu quero ler mais um versículo, depois nós vamos já orar para terminar essa transmissão. Efésios capítulo 1 dessa carta, e o versículo 15 diz assim: pelo que também ouvindo eu a fé que há entre vós no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, esse espírito de sabedoria e de revelação tem iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, quando a pessoa é iluminada, entende o Evangelho de Jesus, lhe é revelado. É diferente, irmãos. É diferente, ele entendeu. Os olhos deles foram abertos para as coisas de Deus. Eles ouvem uma mensagem e já entendem. Eles ouvem um pregador pregando e já ouvem a voz do Espírito Santo. Eles conseguem receber, nós conseguimos receber conselho de Deus nas coisas mais difíceis da nossa vida. Às vezes você está num culto, através de um hino você ouve Deus te dar direção. Aleluia. Às vezes se você passar num lugar e tiver dois irmãos conversando, de repente você ouve Deus falar com você, te dá a direção daquilo que você precisa, porque você tem a mente de Cristo.
É diferente, irmãos. É diferente daqueles que vão na igreja interessados em tanta coisa, mas muitos ainda estão com os olhos fechados. Conseguem só as coisas desse mundo. Só as coisas desse mundo. Só as riquezas da terra. Só as coisas físicas. E não conseguem enxergar que há uma revelação que é dada só para os filhos de Deus, glória a Jesus. Essa revelação é a glória que Deus dá para nós através do Evangelho. Do Espírito Santo. É a revelação. Você conversa com uma pessoa que tem a revelação do Evangelho, você sabe, você sente, você recebe e você vê aquela luz igual à sua. Isso não é desfazer de ninguém, é falar das verdades do Evangelho, porque eu vejo, irmãos. Diz Paulo, aleluia, ele diz sobre a inspiração divina. Essa é a riqueza da glória. O que é a riqueza da glória? É você ter um monte de dinheiro no banco? Não. Isso é a riqueza da terra. Você ter tudo desse mundo? Não, isso não é riqueza da glória, isso é riqueza da terra. Você pode ter? Pode. Deus abençoe que você tenha, que outros tenham também. Mas não é a riqueza da glória de Deus. Está muito longe. E enquanto a pessoa não receber essa luz, esse entendimento, está muito distante. Está muito distante da riqueza da glória de Deus, que é uma revelação dada pelo Espírito Santo quando nós ouvimos a mensagem de Deus. Você, irmão e irmã, que tem essa luz, então você sabe, quem sabe até mesmo dentro da sua casa, dentro da nossa família. Tem pessoas que conhecem a gente há tantos anos, a gente vai para a igreja, conta a benção, fala de Deus, eles não entendem. Aí você diz assim, estou cansado de falar, essa pessoa está cansada de ouvir. Não ouviu nenhuma vez no sentido espiritual, viu? Não ouviu. Ouviu assim no ouvido, e depois Satanás tirou tudo, não desceu para o coração, não abriu o entendimento, a pessoa continua nas trevas. Não cesse de pregar. Continua, vai falando. Aleluia, oh glória a Deus. Essa é a maior glória que Deus deu a nós. Essa é a glória da nossa vocação. Que é vocação? Você tem a vocação para quê? Para ir para o céu, para viver no céu. Você nasceu de novo, você tem um outro ser, um conhecimento divino. João disse, o apóstolo João disse, que dentro de nós, Deus colocou uma semente. Aleluia. Ele chama isso de unção. Está dentro de você. Não foi a igreja que colocou. Não foi o pastor que colocou. Não o pastor apenas, ou o pregador, o irmão. Não precisa ser pastor para ser pregando. Eu estou falando pastor, mas uma criança, qualquer um. Quando pregou, iluminou a tua mente, então Deus colocou dentro de você essa semente, essa unção. E essa unção é o que nos acompanha. Essa é a unção. E então nós temos essa semente divina dentro de nós. Então você não pode desanimar. Não desanime. Irmãos e irmãs, se você tem alguém na família, dentro da sua casa, seu filho, às vezes nós temos. E você, estou cansado, não vou mais falar. Não pensa assim não, continua. E ora, porque o dia que a luz penetrar naquele coração, você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. A hora que iluminar aquela mente, que arrancar aquela cegueira que Satanás colocou, que abrir os olhos para as coisas de Deus, você vai ver a transformação na vida dessa pessoa.
desse homem, dessa mulher, desse moço, essa transformação vem pela revelação dessa luz do Evangelho. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando para vocês, estou sentindo aqui a glória de Deus em minha palavra de Deus. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. Não. É porque quando a gente fala da palavra de Deus, a glória de Deus está pertinho de nós. Se eu pudesse ver, eu ia ver muitos anjos aqui ao meu redor. E você também. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas não precisa, nós sabemos. Agora, se precisar, pode ter certeza, eles se manifestam da forma que for necessário para ajudar a mim, ajudar você e a igreja de Jesus Cristo. Não para ser servido, não para nós o servirmos e adorarmos, não, porque a missão dele é servir a nós, não é nós servir aos anjos. Os anjos de Deus aqui na terra não é para se servir a ele, é o contrário, eles vêm para nos servir, glória a Deus, servir a Deus. Então o Evangelho é essa riqueza, é a maior riqueza que uma pessoa possa receber. E isso é muito importante, a vocação celestial, é a pátria divina, é o novo nascimento, é a marca de Deus em nós, é a semente divina plantada dentro de nós. E João disse que aquele que está com Cristo, nele permanece a sua unção. Que Deus nos abençoe. A luta vem, a perseguição vem, pode vir doença, tudo pode acontecer, mas aquela unção permanece. A pessoa está ali fiel, a pessoa está ali sentindo a alegria de Deus. É a diferença. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Senhor meu Pai e meu Deus, aleluia, aleluia. Te agradeço, Pai Santo, em nome de Jesus, pelas tuas revelações, porque sabemos que foi da tua vontade iluminar o nosso entendimento. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos levar essa luz para aqueles que estão nas trevas, porque eu sei que quando eles forem iluminados, eles também vão te servir com muita alegria. Pai bendito, eu oro em favor de todos os irmãos, todas aquelas pessoas que estão nos acompanhando e vendo e ouvindo essa mensagem, para que tenham saúde e vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, se Deus permitir, amanhã, aleluia, nós estaremos novamente aqui a partir das 18 horas para transmitir uma mensagem de Deus. Mas também eu quero dar um endereço para vocês, se você quiser nos acompanhar também, baixar nosso aplicativo no Play Store, Web Rádio Amor e Justiça. Lá você vai ter essas mensagens simples que a gente prega aqui, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. E também no YouTube, se você quer entrar lá, e nós temos também lá, você pode da seguinte forma: Pastor Profeta Carlos de Oliveira, e você vai receber as mensagens. Eu agradeço a meus irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Opus. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu peço a oração de vocês, onde vocês estão nos vendo aí, porque somos abençoados pelas orações dos irmãos. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, e a paz do Senhor Jesus. Até amanhã.